Quando Jack Chan e Chris Tucker dividem a tela em A Hora do Rush, ou quando o Wu-Tang Clan mistura samples de Kung Fu com beats de hip hop, o que tá acontecendo ali? Isso é apenas entretenimento? Ou existe algo muito mais profundo, uma ponte histórica e cultural que conecta comunidades negras e asiáticas numa resistência comum contra a hegemonia branca? E por que, num mundo que adora falar de diversidade, essa conexão específica ainda é tão pouco compreendida e tão subestimada? Existe uma história que Hollywood e os livros de maneira geral eles não contam. Uma história de solidariedade revolucionária entre Malcolm X e Yuri Kochiyama. Uma história onde Bruce Lee não é apenas um ícone das artes marciais, mas uma influência direta na estética e na filosofia do hip hop. Uma história onde o budismo, o Tao, o Bushido não são exotismos orientais, mas outras ferramentas de resistência e empoderamento para artistas negros da diáspora. Uma história que, quando bem contada, redefine o que significa ser negro, o que significa ser asiático e ser livre em um mundo estruturado pela supremacia branca. Olá, seja muito bem-vindo, o meu nome é Ale Garcia e hoje nós vamos mergulhar nas conexões culturais entre comunidades negras e asiáticas na mídia. Uma relação complexa, potente, cheia de trocas criativas que são bastante empoderadoras, mas que também tem apropriações culturais problemáticas que precisam ser nomeadas. Vamos analisar como essas duas comunidades historicamente marginalizadas pelo colonialismo e pelo racismo branco, têm se encontrado, se influenciado e, em muitos casos, resistido juntas. Para compreender as conexões afroasiáticas contemporâneas, a gente precisa reconhecer que não se trata de uma moda e não é recente. É uma história de solidariedade política e cultural que remonta a décadas. E nos Estados Unidos, durante o movimento pelos direitos civis, isso nos anos 60, essa solidariedade ela tomou formas ainda mais pessoais. Yuri Kochiyama, ativista nipo-americana que havia sido internada em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, ela se tornou uma aliada fervorosa do Malcolm X. E você já ouviu falar dela? Pois é. Ela estava ao lado dele, Malcolm X, quando ele foi assassinado em 1965. E essa aliança não era apenas simbólica. A Yuri Kochiyama, ela se envolveu no movimento pelos direitos civis. Inicialmente, trabalhando com o Congresso de Igualdade Racial, a amizade de Kochiyama com o líder dos direitos civis, Malcolm, levou ela a se filiar a organizações nacionalistas negras, como a Organização da Unidade Afro-Americana, o Movimento de Ação Revolucionária e a República da Nova África. Era uma compreensão profunda de que o racismo que atingia negros e asiáticos vinha da mesma fonte, da mesma estrutura de supremacia branca. Grace Lee Boggs, filósofa, ativista chinesa-americana, casada com o ativista negro James Boggs, passou décadas construindo essas pontes entre lutas asiáticas e negras, combinando perspectivas orientais e africanas no seu pensamento revolucionário. E a gente, obviamente, não pode esquecer, quando fala disso, do Richard Aoki, que foi membro dos Panteras Negras, é um dos poucos asiáticos do movimento, provando que a luta antirracista transcendia fronteiras étnicas. Essa história importa. Ela nos mostra que a solidariedade afroasiática não é oportunismo político, ela é uma necessidade histórica. É o reconhecimento de que quando minorias se unem, elas criam uma alternativa poderosa ao modelo centrado na branquitude. E a cultura pop, especialmente a música e o cinema, se tornou o principal palco dessa troca cultural. E o hip hop, nascido nos anos 70 no Bronx, é talvez o exemplo mais emblemático dessa fusão. Os filmes de Kung Fu de Hong Kong, que inundaram os cinemas de bairros negros e latinos nos anos 70 e 80, eles não eram apenas entretenimento, eram filosofia em movimento. O Wu-Tang Clan entendeu sobre a filosofia asiática e a sua capacidade de integração com a cultura negra melhor do que ninguém. O RZA, líder do grupo, não via os filmes de Kung Fu apenas como ação. Ele via resistência, disciplina, a busca por maestria contra todas as adversidades.
Para ele, um jovem negro no gueto assistindo Bruce Lee ou Gordon Liu era como se ver refletido, era ver alguém que também era o outro, que também enfrentava opressão, mas que encontrava poder através da disciplina e da arte marcial. O Wu-Tang Clan incorporou samples de diálogos de Kung Fu, referências a templos Shaolin e uma estética que fundia o gueto americano com a sabedoria oriental. Álbuns como Enter the Wu-Tang não eram apenas música, eram manifestos culturais que reinterpretavam a mitologia oriental como uma metáfora para as lutas da juventude negra urbana. E é possível ver isso na série Wu-Tang, a American Saga do Disney Plus. Inclusive, tem uma coisa que sempre me perguntam quando eu começo a falar de séries por aqui. Por que algumas séries somem quando eu viajo para o exterior? E a resposta é simples. Nem tudo que você assiste no Brasil aparece quando você está em outro país acessando sua plataforma. E foi aí que eu entendi, na prática, a importância de usar a NordVPN. Quando eu estive na França esse ano, eu abri o app, mudei o servidor para o Brasil e minha rotina de filmes e séries ela seguiu igual, zero estresse. E isso é só superfície, porque uma VPN não existe só para liberar catálogo, ela também cria uma espécie de camada invisível entre você e a internet. O seu IP fica escondido, você foge de golpes, de sites falsos, de tentativas de phishing. É segurança mesmo, daquele tipo que a gente só sente falta quando dá problema. E o mais curioso é que um papo desse parece uma coisa super técnica, mas não é. Aliás, se liga aqui no que eu faço. São só alguns cliques e é intuitivo de verdade. Então, se você quiser ter essa liberdade toda de viajar, seguir assistindo o que gosta, ou simplesmente navegar pela internet com mais segurança, acessa nordvpn.com/legarcia. Lá você pega um plano de 2 anos, ganha 4 meses extras, com baita desconto, e ainda tem a garantia de 30 dias. Vai lá, nordvpn.com/legarcia. O link tá aqui na descrição também para você clicar. E como eu tava falando da série sobre eles, assistindo a ela e pesquisando mais sobre o Wu-Tang Clan, o que eles estavam fazendo era uma apropriação, era reapropriação, que é uma adoção criativa e empoderadora de elementos culturais por comunidades marginalizadas que se reconhecem mutuamente. A juventude negra não estava roubando a cultura asiática, estava criando uma expressão cultural afrocêntrica através do diálogo com o Oriente, forjando uma solidariedade simbólica. Era uma comunidade marginalizada falando com outra, através da linguagem da cultura e da resistência. E essa distinção ela é crucial. Reapropriação é quando comunidades marginalizadas adotam elementos de outras culturas de forma respeitosa, reconhecendo o peso histórico, a luta compartilhada. Já apropriação é quando elementos culturais são superficialmente adotados, sem compreensão, sem respeito, sem dar crédito. Infelizmente, a gente tem exemplos problemáticos disso também. O K-pop é um fenômeno global inegável e a sua inspiração no R&B, no hip-hop e na cultura visual afro-americana ela é óbvia. A música pop sul-coreana moderna ela nasceu nos anos 90 olhando para o ocidente, se inspirando fortemente no R&B, no hip-hop, de figurinos, a batidas, ao comportamento. A influência da cultura de rua negra tá na essência do K-pop, a ponto de críticos apontarem que sem o hip-hop não existiria metade dos grupos de K-pop de hoje. Contudo, essa apropriação nem sempre ela veio acompanhada de reconhecimento, de sensibilidade. Repetidamente, os idols, artistas de K-pop, incorrem em apropriação cultural, usando símbolos e estilos negros sem entender o peso histórico disso. A rapper Lisa do grupo Blackpink ela apareceu com tranças estilo box braids, por exemplo, num clipe e foi criticada por fãs de maneira internacional. Ela admitiu que não sabia do problema, pediu desculpas públicas. Mas não foi um caso isolado. Diversos ídolos de grupos, como NCT, ATEEZ e até o astro solo Jay Park, já enfrentaram reação similar por usos indevidos de elementos culturais negros. Esses incidentes, eles revelam os limites da troca cultural, quando a inspiração cruza para a falta de respeito ou estereotipação, se transforma em apropriação ofensiva.
Parte da questão está na própria sociedade sul-coreana, ainda pouco exposta à diversidade racial e marcada por colorismo e ideais estéticos embranquecedores. Enquanto o hip-hop nasceu como voz de uma minoria racial, o K-pop, majoritariamente produzido por e para asiáticos em um país etnicamente homogêneo, ele muitas vezes consome a estética negra sem vivenciar o peso da negritude, e aí vai esbarrar em representações superficiais. Ainda assim, tem muita esperança em diálogo respeitoso. Hoje nós vemos colaborações genuínas entre artistas de K-pop e músicos negros, além de debates mais francos sobre racismo entre os fãs. A apropriação, quando criticada, abre espaço para conscientização, e alguns idols têm mostrado disposição em aprender e retribuir de forma autêntica. A diferença fundamental está na intenção e na posição de poder. Emular a cultura do outro, isso exige empatia e crédito, caso contrário, vai virar apenas exotificação. O equilíbrio entre inspiração mútua e respeito, ele é muito delicado, mas ele é possível e ele depende de trocas afroasiáticas muito mais saudáveis. Mas as conexões afroasiáticas vão muito além da estética, elas se manifestam profundamente no campo filosófico e espiritual. Filosofias orientais como o budismo, o taoísmo, os ensinamentos Shaolin, o Zen e o Bushido têm sido adotados por artistas e intelectuais negros como ferramentas de empoderamento, de disciplina, de resistência espiritual. O Kareem Abdul-Jabbar, lenda do basquete, ele não apenas se converteu ao Islã, mas ele também foi discípulo do Bruce Lee, estudando Jeet Kune Do, que é o sistema de artes marciais e a filosofia de combate criada pelo Bruce Lee. O Kareem estudou isso diretamente com o mestre. E para ele as artes marciais não eram apenas sobre combate físico, mas sobre equilibrar corpo e mente, sobre encontrar poder através da disciplina, da filosofia. O RZA, como já mencionei, ele mergulhou nos ensinamentos do Kung Fu e do budismo para construir não apenas a música dele, mas a sua filosofia de vida. Ele estudou o Tao Te Ching e os ensinamentos dos templos Shaolin, integrando esses princípios à sua postura diante do mundo. Para ele, a sabedoria oriental oferecia uma alternativa ao materialismo ocidental e uma linguagem para articular a resistência negra. E aqui no Brasil temos o Emicida, também um exemplo dessa síntese filosófica. O Emicida incorpora o Ubuntu, a filosofia africana de interconexão, humanidade compartilhada, com ensinamentos do budismo Nichiren, do Tao Te Ching e da ética japonesa. Depois de uma viagem para o Japão, ele voltou profundamente transformado, trazendo essas filosofias orientais para o diálogo com as suas raízes africanas. E ele não faz isso de forma superficial. Ele viajou, estudou, viveu essas filosofias. E nas suas músicas, nas suas entrevistas, na sua postura você vê essa fusão. Ele entende que a libertação negra não se constrói apenas com raiva, mas com disciplina, com sabedoria, com compreensão de que nós somos parte de algo maior. Agora, muito importante, essa adoção de filosofias orientais por indivíduos negros não é uma rejeição da nossa africanidade. Ela é uma expansão, é a compreensão de que a luta contra a opressão é global e que ferramentas de diferentes tradições podem nos fortalecer. É também uma rejeição à cultura ocidental materialista e eurocêntrica que nos foi imposta. É a busca por narrativas alternativas, por sabedorias que não estejam contaminadas pelo colonialismo. É o que nós podemos chamar de uma espiritualidade de coalizão contra um ocidente exclusivamente branco. Mas é claro que quando a gente olha para a representação das conexões afroasiáticas na mídia, a gente encontra avanços e encontra tropeços. A Hora do Rush, com Jack Chan e Chris Tucker, é entretenimento puro, mas também é algo mais, é a celebração do humor intercultural e da solidariedade entre homens de cor. Sim, tem estereótipos. Chan é o imigrante deslocado, Tucker é o falante incansável, mas também tem afeto genuíno, parceria, respeito mútuo, e isso importava especialmente nos anos 90, quando essa representação era muito rara. Já no filme Romeu Deve Morrer, com Jet Li e Alaya, tentou algo mais ousado, um romance afroasiático,
Só que Hollywood, sendo Hollywood, hesitou. A química entre os dois era muito visível, mas o filme ele evitou mergulhar completamente nessa relação interracial. Foi um lembrete de que a indústria ainda tinha e tem limites sobre quais corpos podem se amar na tela. Agora, pega O Último Dragão, de 1985, uma obra cult que merece mais reconhecimento. Esse filme que embalou as minhas tardes na adolescência e pode ter embalado a sua também, funde Blaxploitation com Kung Fu, celebrando a cultura negra urbana e a filosofia marcial asiática de uma forma muito orgânica. O protagonista, Leroy Green, conhecido como Bruce Leroy, é um jovem negro do Harlem que busca alcançar o nível final das artes marciais. É o brilho que chama. É divertido, é brega, mas também é revolucionário na sua recusa em separar essas identidades. E do lado japonês nós temos animes e mangás que abraçam narrativas negras de formas surpreendentes. Pega Afro Samurai, a animação com Samuel Jackson no papel principal. É uma fantasia sangrenta de vingança que mistura uma estética samurai com hip hop. Samurai Champloo, criado por Shinichiro Watanabe, que é o mesmo criador do ótimo Cowboy Bebop, usa hip hop como trilha sonora para uma história de samurais do período Edo, criando uma fusão temporal e cultural que é muito única. E Yasuke, baseado no samurai negro histórico que serviu Oda Nobunaga no século XVI, ela é uma afirmação de que a presença negra no Japão não é ficção, ela é história. E esses trabalhos demonstram uma troca de mão dupla, onde a cultura japonesa reconhece e celebra a negritude, expandindo as narrativas heróicas para além da branquitude. E aliás, a visibilidade de indivíduos Blasian, união de blacks com Asians, ou seja, pessoas de herança africana e pessoas de herança asiática, está crescendo, desafiando noções fixas de identidade. A Her, cantora americana de ascendência filipina e negra, a Naomi Osaka, tenista japonesa haitiana, e a Camila Komakome, primeira modelo afro-asiática brasileira, estão redefinindo o que significa ser multirracial. A Ana Hikari, atriz brasileira de ascendência japonesa por parte da mãe e de ascendência africana por parte do pai, tem sido uma voz importante na luta por representação asiática na mídia brasileira. Ela compreende que a sua batalha não é separada da luta antirracismo, é a mesma luta. Como ela mesma articula, combater a invisibilidade amarela enfraquece a lógica branca que oprime pessoas negras. É o reconhecimento de que lutar pela representação de uma minoria fortalece a luta de todas as outras. Essas figuras nos lembram que identidade não é um jogo de soma zero, você não é meio negro e meio asiático, você é inteiramente você. E essa multiplicidade de poder não é fragmentação. Elas desafiam conceitos estáticos de identidade e provam que a experiência diaspórica ela é híbrida, ela é fluida, transnacional. No Brasil, essas conexões também têm se manifestado de formas interessantes. A comunidade asiático-brasileira, especialmente a nipo-brasileira, tem crescido em consciência política sobre questões raciais. E vale lembrar que o Brasil, com a sua vasta população asiática, especialmente japonesa, tem potencial para criar narrativas afroasiáticas únicas, que refletem nossas especificidades históricas e culturais. A questão é se a mídia brasileira está disposta a explorar essas histórias ou se vai continuar presa a estereótipos e narrativas eurocêntricas. No final, todas essas conexões culturais, das alianças políticas de Bandung e dos Panteras Negras, passando pelo Wu-Tang Clan e Emicida, até as representações em A Hora do Rush, Yasuke, O Último Dragão, tudo são atos de resistência contra a hegemonia branca. Elas descentram a branquitude como uma única referência cultural e ideológica. Elas afirmam que povos não brancos têm histórias ricas, filosofias profundas, estéticas poderosas que não precisam da validação ocidental. Mas essa resistência ela exige consciência, cuidado, exige que distinguamos entre reapropriação empoderadora e apropriação exploradora. Ela exige que nós entendamos as dinâmicas de poder e que nós tenhamos principalmente empatia.
A conexão afroasiática é potente quando é construída sobre respeito mútuo e reconhecimento de lutas compartilhadas. Quando é só consumo estético, ela se torna vazia. Paul Gilroy, no livro O Atlântico Negro, nos mostrou que a diáspora africana é transnacional, híbrida, em constante diálogo com outras culturas. As conexões afroasiáticas são a manifestação viva dessa fluidez, dessa recusa em ser contido por categorias coloniais. A solidariedade moderna, ela também se manifesta em movimentos políticos. O apoio de comunidades asiático-americanas ao Black Lives Matter, por exemplo. O reconhecimento de que o Stop Asian Hate e Black Lives Matter são lutas interligadas, demonstra que a solidariedade histórica continua viva. É uma consciência interseccional que reconhece quando minorias se unem, elas podem criar uma alternativa poderosa ao modelo que é centrado na branquitude, subvertendo a narrativa de dividir para conquistar. Imagine um futuro onde o afrofuturismo e as tradições orientais coexistem, se fortalecem mutuamente fora da sombra da branquitude, onde jovens negros e asiáticos não apenas compartilham estéticas, mas constroem movimentos políticos, filosóficos, movimentos culturais juntos, onde a mídia reflete essa aliança com profundidade, com respeito, com complexidade. Esse futuro ele é possível, mas ele depende de nós, criadores, consumidores, críticos, depende de nós exigirmos e criarmos essas narrativas. Agora, se essa análise ela expandiu a sua compreensão sobre essas conexões culturais, deixa aí o seu like. Comenta também aqui embaixo como é que você vê essas trocas entre comunidades negras e asiáticas. E que exemplos da mídia te marcaram? Que histórias, que filosofias orientais ressoam com você? E também, se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que a gente possa continuar explorando as múltiplas facetas da cultura global e da resistência. E claro, torne-se membro do canal para apoiar a continuidade desse espaço de análises críticas. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada, pelas pontes culturais que nos fortalecem. Um grande beijo e até a próxima.